Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos momentos mais decisivos da história do Brasil. O primeiro contato entre os portugueses e os povos indígenas. A gente aprende na escola sobre a chegada das caravelas, o achamento do Brasil, a troca de presentes. Mas será que foi só isso? O que realmente aconteceu naqueles primeiros dias, semanas e anos? Vamos desvendar juntos essa história complexa, cheia de curiosidade, estranhamento e consequências que sentimos até hoje. Imaginem a cena. 22 de abril de 1500. Após semanas no mar, a esquadra de Pedro Álvares Cabral avista um monte, que batizam de Monte Pascoal. No dia seguinte, eles desembarcam. E lá, na praia, encontram os primeiros habitantes desta terra. Quem eram essas pessoas? Eram os Tupiniquim, um povo do grande grupo Tupi. Para eles, aqueles homens brancos, barbudos, com roupas pesadas e vindo de casas flutuantes gigantescas, eram algo completamente fora do seu universo. A surpresa foi mútua, é claro, mas você vai de caminha. O escrivão da frota nos deixou um registro valioso, a famosa carta. Ele descreve os indígenas como pardos, todos nus sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Ele nota a inocência, a beleza dos corpos pintados e a curiosidade deles. Caminha fala de um encontro pacífico, de trocas. Os portugueses ofereciam chapéus, colares de contas, e os indígenas davam arcos, flechas e papagaios. À primeira vista, parece uma cena de amizade e descoberta, mas precisamos ler nas entrelinhas. Para os portugueses, aquela inocência era um sinal de que seriam facilmente convertidos ao cristianismo. A terra, que para os povos originários, era um bem coletivo. Um lar sagrado, para os portugueses, era uma fonte de riqueza a ser explorada e possuída. Eram duas visões de mundo completamente diferentes, se chocando naquela praia. Nos primeiros dias, a comunicação era feita por gestos. Um dos momentos mais emblemáticos descritos por Caminha foi quando mostraram uma galinha aos indígenas e eles ficaram com medo. Quase não queriam tocá-la. Depois, mostraram um colar de ouro a um deles. A reação, indiferença, apontaram para a terra, perguntando se havia mais daquele metal ali. A resposta não foi clara. O foco dos portugueses era evidente. Desde o início encontrar riquezas, principalmente ouro e prata. Outro ponto central foi a religião. Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. Os indígenas observavam de longe, curiosos, imitando os gestos dos portugueses de se ajoelhar e levantar. Para Cabral e Caminha, isso era um sinal divino. Eles viram ali a prova de que aquela gente estava pronta para aceitar a fé cristã. Mas na verdade, os indígenas estavam apenas tentando entender aquele ritual estranho. Talvez por respeito, talvez por pura curiosidade. Eles não estavam abandonando suas próprias crenças e cosmologias complexas. Após esses primeiros contatos na Bahia, a esquadra de Cabral seguiu viagem para a Índia, deixando aqui alguns degredados, homens condenados que deveriam aprender a língua e os costumes locais. A verdadeira colonização ainda não havia começado. Por cerca de 30 anos, a principal relação entre portugueses e indígenas foi baseada no escambo, a troca de produtos. Os europeus queriam principalmente o pau-brasil, uma madeira valiosa que produzia um corante vermelho. Em troca, davam aos indígenas objetos de metal, como facas, machados e espelhos. Pode parecer uma troca justa, mas vamos analisar. Os indígenas não tinham a noção de trabalho como os europeus. Cortar e transportar toras pesadas de pau-brasil era um esforço enorme. Em troca, recebiam quinquilharias que, embora fascinantes para eles no início, não se comparavam ao valor que o pau-brasil tinha na Europa. Os machados de metal, no entanto, eram uma tecnologia revolucionária para eles, facilitando muito suas tarefas diárias. Essa dependência tecnológica foi um dos primeiros passos para uma relação cada vez mais desigual. Mas a relação não foi sempre pacífica. Havia centenas de povos diferentes no território que hoje é o Brasil, muitos deles inimigos entre si. Os portugueses, espertamente, aprenderam a usar essas rivalidades a seu favor. Eles se aliavam a um grupo para lutar contra outro, prometendo ajuda e armas, em troca de apoio e de prisioneiros de guerra, para serem escravizados. Essa tática do dividir para conquistar foi fundamental para o avanço da colonização. O verdadeiro ponto de virada aconteceu a partir de 1530, com a chegada de Martim, Afonso de Souza e o início da colonização efetiva, com a criação das capitanias hereditárias e a fundação de vilas. A necessidade de mão de obra para as plantações de cana-da-açúcar aumentou drasticamente. O escambo já não era suficiente.
Começou então a escravização em massa dos povos indígenas. A violência, que antes era pontual, tornou-se sistemática. As guerras justas, autorizadas pela coroa portuguesa, eram basicamente expedições para capturar e escravizar indígenas, sob o pretexto de que eles eram hostis ou se recusavam a aceitar o cristianismo. E junto com a violência física, veio uma arma ainda mais mortal e invisível. As doenças, os europeus trouxeram consigo vírus e bactérias, contra os quais os povos indígenas não tinham a menor imunidade. Gripe, varíola, sarampo, doenças que para um europeu poderiam ser um incômodo. Para as populações nativas eram sentenças de morte. Aldeias inteiras foram dizimadas. Estima-se que, nos primeiros 100 anos de contato, a população indígena tenha sido reduzida em até 90%. Foi um colapso demográfico catastrófico. Um genocídio silencioso causado por micróbios. É fundamental entender que não houve um encontro de culturas em pé de igualdade. O que aconteceu foi a imposição de uma cultura sobre a outra. A tentativa de apagar as línguas, as religiões e os modos de vida dos povos originários. Os jesuítas, por exemplo, vieram com a missão de catequizar. Eles criaram aldeamentos, as missões, onde reuniam indígenas para ensiná-los a fé cristã e os costumes europeus. Embora a intenção declarada fosse proteger os indígenas da escravidão, na prática, isso significava a destruição de suas culturas ancestrais. Então, quando pensamos no primeiro contato, não podemos ficar apenas com a imagem romantizada da Carta de Caminha. Aquele momento inicial de estranhamento e curiosidade foi o prelúdio de um longo e doloroso processo de conquista, exploração e violência. A história do Brasil é marcada por essa relação complexa. A resistência indígena também começou desde o primeiro dia e nunca parou. Revoltas, fugas, a formação de alianças e a luta pela preservação de suas culturas são uma parte essencial e muitas vezes esquecida da nossa história. Entender o que realmente aconteceu no primeiro contato é crucial para compreendermos o Brasil de hoje. As questões sobre demarcação de terras indígenas, a luta por direitos e o combate ao preconceito estão diretamente ligados a esse passado. A dívida histórica que o Brasil tem com seus povos originários é imensa. Eles não são uma relíquia do passado. São povos vivos, com culturas ricas e que continuam a lutar por seu espaço e por sua dignidade. Espero que este vídeo tenha ajudado a ampliar sua visão sobre esse período tão importante. A história é muito mais complexa e cheia de nuances do que os resumos dos livros didáticos. Sem Volca Gustu, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te surpreendeu nessa história? Muito obrigado por assistir e até a próxima.